Boa noite a todos e a todas. Uma alegria, um prazer estar aqui no dia de hoje com vocês, iniciando o debate da nossa disciplina, Políticas Públicas. Eu sou o professor Cláudio Carvalho. Vou acompanhar vocês durante essas 3 semanas para que a gente possa fazer um bom debate de maneira fraternal, de maneira solidária. Inclusive, gostaria de inicialmente mandar uma saudação muito especial ao Polo de Ibicuí e seu tutor Gilbert, também ao Polo de Vitória da Conquista e sua tutora Marcela, ao Polo de Piauí e seu tutor Newton, também uma saudação especial ao Polo de Santa Maria e o tutor, o Darlane, e por fim, o Polo de Jacaraci e o tutor João Ricardo. Então, turma, a nossa disciplina de políticas públicas, ela vem num momento bastante adequado da conjuntura brasileira. Nós vivemos uma verdadeira desdemocracia no Brasil. A nossa Constituição de 1988 foi um marco fundamental, é um marco fundamental no processo de redemocratização. Vivemos uma ditadura militar por 21 anos, perpetradas pelo golpe civil-militar empresarial. E a nossa Constituição de 1988, já lá no seu artigo 5º, vai estabelecer direitos civis e políticos, quando diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e ao estrangeiro a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, segurança e propriedade. Não só o artigo 6º da Constituição vai estabelecer os chamados direitos sociais e econômicos, como direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito ao trabalho, direito à previdência e, mais recentemente, o direito ao transporte público. Vivemos, é certo, uma verdadeira crise sanitária em função da pandemia do Covid-19. Aliada a essa crise sanitária, vivemos uma crise econômica, vivemos uma crise ambiental, vivemos, por que não dizer, uma crise de valores. A nossa Constituição, tão recente nesse processo de avanço do chamado Estado Democrático de Direito, turma, ela vai nos convidar a uma verdadeira participação cidadã. E as políticas públicas, elas se colocam como uma ferramenta fundamental nesse processo. Como eu falei, vivemos sim, podemos, de maneira fraternal e solidária, até discordar esse momento de baixa potência no Brasil, em que não se respeita, em muitos momentos, a própria divisão dos poderes, do poder legislativo, do poder judiciário e do poder executivo, uma relação extremamente belicosa, desnecessária, para que a gente possa efetivamente sair dessas crises, no plural, que eu coloquei para vocês. Ouso, turma, tranquilamente dizer que nós vivemos um verdadeiro estado de exceção. Cria-se constantemente uma nova conjuntura, uma nova condição política para se criar uma nova condição jurídica. Vivemos uma verdadeira ameaça cotidiana em uma série de direitos conquistados arduamente no processo de reivindicação pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Esse estado de exceção ameaça, sim, esse processo histórico de construção, de consolidação das políticas públicas. Essa semana, por exemplo, turma, agora, no dia 31 de agosto, nós tivemos a oportunidade de comemorar, por que não comemorar, a Política Nacional do Meio Ambiente, 40 anos, da 6938 de 1981. Quem está aqui nos acompanhando sabe
a importância dessa lei para a política ambiental. E todo mundo aqui sabe que o Brasil, até recentemente, era uma referência internacional na defesa do meio ambiente. A Conferência Rio 92 foi realizada aqui no Brasil. 20 anos depois, a Rio mais 20 também foi realizada aqui no Brasil. A política nacional do meio ambiente, na perspectiva de construção de políticas públicas para o meio ambiente, é ainda uma verdadeira norma política, que garante o que nós chamamos de um verdadeiro ethos social. Lá no seu artigo 3º da 6938 de 81, inciso 1º, vai trazer o conceito de meio ambiente. As condições químicas, físicas e biológicas que regem e abriga a vida em todas as suas formas. Isso foi extremamente importante e é ainda na perspectiva de uma construção do meio ambiente. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Porque mais à frente, como a nossa Constituição de 1988, que eu vou citar muito durante a nossa disciplina, lá no artigo 225 da Constituição, diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de proteger e preservar para as presentes e futuras gerações. Percebam, turma, a potência da Constituição quando estabelece que nós temos que ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo para as presentes e futuras gerações. Percebam a capacidade intergeracional que tem uma relação com as políticas públicas. Quando, inclusive, a gente compreende que políticas públicas são ações, programas, diretrizes, sobretudo governamentais. Mais à frente a gente vai perceber que há uma vertente que defende que ONG, iniciativa privada, também faça políticas públicas, mas, no entanto, a gente não pode prescindir da orientação dessa vertente mais solidificada, que é a estatal, mas, sobretudo, no fortalecimento, na consolidação do processo de cidadania intergeracional. E o que a gente vem aqui acompanhando no Brasil já de algum tempo é um verdadeiro desmonte das políticas ambientais, das políticas públicas como o Fundo Amazônia, que era um fundo gestado pelo BNDES para assessorar, apoiar comunidades ribeirinhas, quilombolas, ações de ONGs na Amazônia Legal, que foi literalmente paralisada pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Quem assiste televisão, isso basta, não precisa nem estudar um pouco mais. Quem assiste televisão vê o desmonte das políticas ambientais quando você tenta de várias formas, inclusive com redução de orçamento, limitar a ação de fiscalização e execução do IBAMA, por exemplo, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que tem a função de fiscalização e execução, do ICMBio, do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que, por sinal, aniversariou também essa semana, uma verdadeira ação orquestrada de esvaziamento das políticas ambientais. O que nos coloca numa situação, turma, de pária. Hoje, no Brasil, quando a gente trata de vários assuntos, mas nesse momento aqui, da política ambiental. Portanto, quando a gente compreende que a atual conjuntura é uma conjuntura bastante delicada, é preciso que a gente, como diz o poeta, fique atento e forte.
E meu objetivo com vocês aqui, nessa disciplina de políticas públicas, é justamente a partir de uma visão processual, de uma visão que respeita demais o que nós da academia vamos chamar de conhecimento precário, aquele conhecimento que também é chamado de síncrese, que ainda não foi devidamente sistematizado, mas que eu sei que vocês aqui carregam um conhecimento acumulado de gestão municipal. Muitos de vocês já atuam na administração municipal e o meu pensamento, quando eu formatei essa disciplina, desde a gestão da oferta anterior, foi justamente pensar numa perspectiva holística, de totalidade, numa perspectiva processual e, é claro, compreendendo esse momento que na oferta anterior não tinha da pandemia. Um momento em que, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista subjetivo, estamos todos mais ou menos, mas que é preciso caminhar. É preciso estabelecer um horizonte de luta ideológica, de luta institucional, reivindicando e defendendo essas políticas públicas que nós teremos oportunidade de trabalhar, várias aqui nas 3 semanas, na perspectiva de efetivamente compreender a tarefa histórica que nós temos no dia de hoje. E essa maneira processual, holística, foi justamente compreendendo esse momento. Tentei colocar para vocês uma quantidade não tão grande assim de material para que a gente possa estabelecer não só um debate quantitativo, mas um debate qualitativo. Não à toa, nós já iniciamos a primeira semana com o Fórum 1, justamente tentando compreender políticas públicas para quê? Políticas públicas para quem? Há um discurso recorrente na sociedade brasileira, sobretudo em função das condições estruturais do capital, que política pública ela é para pobre. Será mesmo? Será mesmo? Recentemente, agora, 2 semanas atrás, estava ouvindo a Voz do Brasil, não sei se vocês ainda têm esse hábito, estava ouvindo a Voz do Brasil e o atual presidente da Caixa Econômica Federal fazendo uma ênfase que estava abrindo novas agências, mais especificamente 105 agências, para fomentar o agronegócios, ou, como alguns queiram, agricultura empresarial. Não seria uma política pública? O Minha Casa Minha Vida, que atualmente mudou aí, a gente vai sempre discutir isso, para Casa Verde e Amarela. Muita gente só conhece a chamada faixa 1 do antigo Minha Casa Minha Vida, que é justamente a fase ou a faixa que estabelece o processo de financiamento subsídio para as pessoas que têm 1 e 2 salários mínimos. Mas nós temos outras faixas. A faixa 2, ou tínhamos, melhor dizendo, a faixa 2, de 3 a 6. Nós tínhamos a faixa 3, de 6 a 9 salários mínimos. 9 salários mínimos. Classe média achatada, como queiram. Será mesmo que essa visão recorrente de política pública é só para pobre? Né? É importante que a gente discuta políticas públicas para quê e políticas públicas para quem. É um primeiro momento de reflexão a partir justamente desse conhecimento precário não sistematizado. E aí, já concatenado com uma ação de prospecção, de uma ação de você procurar, e no meu município, com a situação das políticas públicas, mas eu não quero que você
Abandone a sua ação, a sua área de atuação. Você trabalha na educação? Verifique lá na área de educação. Você trabalha na área de saúde? Verifique na área de saúde. Você trabalha na área de esportes? Verifique na área de esportes. É ver esse conhecimento a partir das partes para a gente começar daqui a pouco ter essa visão de totalidade. Na segunda semana, e não há um processo fragmentado, turma, gostaria de deixar isso muito claro, há uma intencionalidade de uma ação com outra. Daqui a pouco eu vou aqui nos comentários. Há uma ação de concatenação quando na segunda semana a gente vai discutir políticas públicas ligadas à sociedade. Que modelo de sociedade que nós queremos? Que modelo de sociedade é essa? Eu costumo falar a partir de um grande pensador chamado Ulrich Beck, na teoria dos riscos, que ele vai colocar para a gente que a política pública, inclusive aqui no Brasil, eu transponho esse debate, inclusive depois, mais à frente, eu vou colocar aí no meu canal do YouTube, tem um vídeo lá só sobre o Ulrich Beck e a pandemia da Covid-19, como a gente pode e tem condições no Brasil, a gente faz isso, infelizmente, sistematicamente. Eu li várias opiniões aí no Fórum 1 dessa semana, como a gente pratica o que o Ulrich Beck, e eu pego emprestado, chama de irresponsabilidade organizada. A gente tem, sobretudo a partir da Constituição, condições de organizar, diagnosticar o problema público, operacionalizar as etapas de acompanhamento dessa política pública, que na próxima aula a gente vai aprofundar, vai debater essas etapas de acompanhamento, de avaliação. Só que a gente não consegue estabelecer isso com a capilaridade necessária com a sociedade. Nós temos uma política nacional de resíduos sólidos de 2010, que foi dado um prazo inicial para extinção de lixões e construção de aterros sanitários, e essa lei vem constantemente sendo dilatada, prorrogada, e agora o novo prazo inicia-se justamente no ano de 2021 para as grandes cidades e vai até 2024 para as pequenas cidades, para acabar com lixões. Na sua cidade tem aterro sanitário? Mas não é só aterro sanitário. Vocês já perceberam como o gestor público tradicionalmente foca na disposição final, no tratamento e disposição final dos resíduos sólidos? Eu quero construir um aterro sanitário, Vitória da Conquista. Vamos inaugurar uma nova célula de aterro sanitário. Cadê a coleta seletiva de lixo? Dos resíduos? O reciclar, o reutilizar. Cadê a logística reversa no trabalho de políticas públicas? Mas a lei está aí. Ela está organizada. Mas individualmente a gente não consegue, e coletivamente a gente não consegue responsabilizar. O que vai, efetivamente, em algum momento, chegar no que nós chamamos de explosividade social do perigo. Vivemos, nesse momento, por mais que o governo atual tente negar, né, uma ameaça hídrica severa, a pior seca dos últimos 90 anos, faz parte da nossa ementa bem público, conforme a Constituição, artigo 20, são bens da União, está lá. A água vai aparecer em vários momentos, são bens da União, artigo 20 da Constituição. O que não é bem da União é bem dos estados, está lá no artigo 26. O que não é da União, do estado, é do município, está lá no artigo 30 da Constituição. E esse bem público, água,
foi devidamente regulamentada pela Lei 9.433, de 1997, a chamada Política Nacional de Recursos Hídricos, em que lá no artigo 1º, turma, diz que a água é um bem público. A água é um bem público, dotada de valor econômico. A água é um bem limitado, a água é limitada. A água deve ser trabalhada nos seus usos diversos. Abastecimento humano, dessedentação de animais, para geração de energia, para lazer, para produção, deslocamento de embarcações, uso múltiplo da água. Uso múltiplo da água. E na última crise hídrica, sobretudo no Sudeste, 2014, nós presenciamos verdadeiras situações de explosividade social do perigo. Eu me lembro como se fosse hoje, turma, em uma cidade do interior de São Paulo, Itu, um carro-pipa chegando escoltado pela Polícia Militar. Primeiro que no imaginário do sudestino, carro-pipa é algo do Nordeste ou do Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais. No imaginário do sudestino, carro-pipa não existe. E na crise de 2014, além de chegar um carro-pipa, foi escoltado pela Polícia Militar. Olha só, turma. Só. Como isso nos coloca numa situação de acompanhamento sistemático do que está acontecendo no Brasil. Então, que sociedade nós queremos? Que sociedade nós queremos? Essa é uma reflexão coletiva. Será que eu posso ter uma boa política pública dissociada de um modelo de sociedade? Será que é possível você continuar com condições estruturais do capital que diz que você deve comprar sistematicamente, que nós chamamos de obsolescência planejada? Ah, não, mas tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, pode produzir que a gente vai internalizar essa externalidade negativa. Esse é o debate da atividade 1 da primeira semana. Na segunda semana, a gente já vai, fazendo esse caminho, para a sociedade que nós queremos com a atividade 2, que é justamente a análise da projeção das políticas públicas no meu município. Então, se eu diagnostiquei, como é que eu vou projetar agora a conjuntura do nosso município? Daqui a pouco, e eu acho que muitos de vocês aqui sabem disso, há uma característica no nosso estado ainda, que é a marca daquele período imperial, que é do patrimonialismo. No Império, era uma marca, é bem verdade. Mas parece que até hoje tem prefeito, tem prefeita, secretário, secretária, que trata a coisa pública como se fosse sua. Então, a partir do diagnóstico da atividade 1, qual a situação da política pública no meu município, na atividade 2, a gente vai fazer a projeção. Qual é a perspectiva dessa política pública no meu município? E aí a gente vai caminhando lá para a última semana, quando a gente vai, a partir desse elemento textual, dado de realidade, compreender, justamente sistematizar, respeitando a divergência, qual a situação e a perspectiva das políticas públicas no Brasil, a partir, inclusive, da minha realidade. No Fórum 3. E a partir desse momento que eu já tenho uma trajetória de 3 semanas, curta, é bem verdade, mas que não começou agora, eu já tenho aí uma experiência com isso,
estou dizendo, você já tem uma experiência com o trato da coisa pública, vem justamente a atividade 3. A atividade 3, gente, ela tem o objetivo de democratizar o conhecimento. Eu acho que muitos de vocês aqui conhecem, já ouviram falar no Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, que, por sinal, agora em julho, escrevi até um artigo sobre os 20 anos, depois eu compartilho para os tutores aí, um livro que eu faço parte, dos 20 anos do Estatuto da Cidade. Talvez você não tenha escutado nessa norma legal, e a gente vai discutir aqui, inclusive política pública não tem origem somente na lei, mas a lei ela tem um parâmetro importante nesse debate, que é a Lei 10.257 de 2001, 20 anos, portanto, do Estatuto da Cidade, que regulamentou o artigo 182, vai trazer para a gente um instrumento fundamental de planejamento e gestão das cidades, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, ou Plano Diretor Urbano, ou Plano Diretor dos Municípios. Quem aqui conhece o Plano Diretor de sua cidade? É uma pergunta. Quem conhece o Plano Diretor de sua cidade? Provavelmente aí em Bicuí, aqui em Vitória da Conquista, Macaúbas, Ipiaú, Santa Maria, Jacaraci, tem o Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela, faixa 1, de 1 em 2 salários mínimos. Porque foi, a gente vai debater isso, foi uma produção em escala de casas. Vocês se lembram que em 2008 nós tivemos uma crise econômica, os commodities no mundo, e naquele momento o ex-presidente Lula teve como uma das saídas, do ponto de vista econômico, turma, você tem em situações de crise, você pode adotar uma política ortodoxa, aumento de impostos, por exemplo, ou uma política heterodoxa. Então, retirada de impostos, como aconteceu com o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, linha branca, carro, para aumentar aí o processo de consumo e a geração, ou grandes empreendimentos, como foi PAC 1, PAC 2, e aí nessa esteira, o próprio Minha Casa Minha Vida. Mas olha só, turma, como estruturalmente o Minha Casa Minha Vida, ele foi alocado, faixa 1, nas franjas da cidade. Quanto mais longe, melhor. O que nós chamamos de segregação socioespacial ou homogeneização de vizinhança. Rico do lado do rico, pobre do lado do pobre. Rico do lado do rico, pobre do lado do pobre. E é preciso que a gente tenha condições de fazer essa leitura e a atividade 3, da gente desnudar esse processo que, inclusive, talvez vocês já ouviram aqui nesse curso, talvez vocês vão ouvir, que no Brasil há uma ausência de planejamento. Não é verdade. Passando lá do período patrimonialista, depois chegando no período da burocracia, ali na ditadura de Vargas, de 30 para 40, até mais recentemente no chamado período gerencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, até agora nessa perspectiva mais tecnológica. Nós sempre tivemos planejamento no Brasil, mas sempre orientado por uma lógica. Por uma lógica. E a atividade 3, turma, e aí eu já vou aqui para os comentários, a atividade 3,
ela tem o objetivo justamente da gente democratizar o acúmulo nosso nas 3 semanas. Ah, professor, poderíamos fazer um artigo científico? Poderíamos. Mas a academia, uma gestão de AD... Vocês não sabem, turma, a primeira vez que eu preciso falar isso aqui para vocês, vou tomar até água aqui na minha caneca, que diz, eu amo cuscuz, da parte de trás tem, ó, olha só que coisa mais profunda. Cuscuz é melhor que muita gente. E é uma verdade. A primeira vez que eu dei aula na EAD, na especialização em EAD de gestão municipal, eu fiquei encantado como eu tive a oportunidade de me contactar com pessoas que dificilmente eu teria condições de presencialmente ir até lá. E a EAD possibilitou, de maneira responsável, de maneira fraternal, essa troca de ideias, essa troca de experiências. E eu confesso, continuo com esse encantamento com o EAD. E a atividade 3 é justamente nessa produção para além dos muros da universidade. Provavelmente vocês têm outras disciplinas aí que vão reivindicar isso para vocês. Um artigo, um paper. Não, gente. Eu quero que você, no seu local de trabalho, na sua rua, com um grupo de amigos, não importa o local, faça uma intervenção, né, através de cartazes, através de murais, a forma vocês podem escolher para que vocês possam democratizar isso, chamar as pessoas para fazer o debate das políticas. Porque eu me lembro, na última turma, vocês fazem um relatório, eu discuti isso com os tutores, um pequeno relatório com as fotos, tal, dizendo como foi, qual o trajeto que vocês conseguiram. Então, algumas pessoas pararam, você estava ali, foi lá, está ali no mural, próximo à sua repartição. E me marcou muito, eu comentei isso com os tutores, a tutora Marcele, que uma aluna fez uma banquinha na porta da sua casa, botou lá um café, um bolo, colocou um cartaz e ficou lá. E chamou os vizinhos para falar o que era política pública, a importância de reivindicar a iluminação pública, a importância de reivindicar uma boa calçada, a importância de reivindicar uma infraestruturada, né, com banco para sentar, com equipamento de ginástica para a gente poder se exercitar, com arborização. E ela, no relatório, colocou como ela conseguiu, a partir de um trabalho eminentemente acadêmico, mobilizar ali os seus atores, os atores sociais mais próximos a ela, que eram os vizinhos. Política, turma, e política pública não se faz somente de 4 em 4 anos no período eleitoral. Há um esvaziamento desde a década de 60, sobretudo na década de 70, a partir do modelo neoliberal, de retirada, de supressão, de atrofia dessa potência política do corpo. E aí, política, turma, enquanto relações de força, de convencimento na sociedade, não estou aqui partidarizando o debate, não. Essa potência, ela foi suprimida quando, de repente, a gente substituiu a praça do nosso bairro pela praça de alimentação do shopping center. Quando a gente substituiu a rua, a conversa ali com o vizinho, com a vizinha, da carestia do feijão, da carne que a gente não consegue mais comprar, para o play do prédio, reduzindo essa perspectiva de ação cotidiana. Isso tem uma repercussão na política pública. Quando a gente vai discutir mais à frente dos atores sociais, a gente não pode atrofiar quais são esses atores sociais da política pública. A gente vem fazendo isso já há algum tempo. Talvez, inclusive, para a gente pensar aqui coletivamente,
muito do que está acontecendo hoje no Brasil seja em função dessa atrofia que nós vivemos. Gente, eu vou aqui nos comentários, depois eu volto aqui para falar um pouco mais. Dúvidas sobre a disciplina inicialmente, pode falar aqui que a gente vai... Esse primeiro contato para isso, para a gente estabelecer essa energia aí positiva. Deixa eu ver de onde começou aqui, que tem tanto comentário aqui e tal. Por isso que eu faço vários momentos aqui. Então, eu acho que, pronto. Boa noite. Vou passar os boa noites aqui. Sérgio Nascimento diz, boa noite, professor Cláudio, muito prazer. A tutora de Vitória da Conquista, só uma correçãozinha. É Marcele. Eu falei o quê, Marcela? Acho que foi isso, né? Valeu, Sérgio. Vou mentalizando aqui, até o final do curso eu não erro mais. Boa noite novamente. Muito bom ouvir tanto boa noite. Tá lá, tal. Paulo de Jacaraci. Davidson Trindade colocou aqui, podemos usar como exemplo o desmonte que está acontecendo nas políticas de assistência social. Corretíssimo, David. Inclusive, eu vi alguns comentários no fórum. Essa desdemocracia, é por isso que é importante a gente trazer esse conhecimento da gente do cotidiano, ele acontece em várias frentes. Então, é preciso que a gente aqui possa perceber que é uma condição estrutural desse modelo de Estado que nós vivemos hoje, e daqui a pouco eu quero até retomar isso, para a gente compreender um pouco e como é possível, talvez, agora a gente recuar, o que a gente chama de recuo tático, para a gente até estudar como a gente está fazendo aqui agora, mas a gente sempre pensar, Davidson, no horizonte histórico. A história é cíclica. E a história das políticas públicas, ela é cíclica. Não existe naquela perspectiva o fim da história, não existe isso, né, do Fukushima. A gente tem sempre aquele momento de ascenso das políticas públicas, aquele momento que a gente consegue mobilizar, como aconteceu ali nos idos dos anos 60 com o governo Jango, né? Infelizmente, as políticas de educação tão importantes, as políticas de reforma agrária também, a gente não conseguiu prosperar, mas havia ali uma efervescência muito grande de uma rediscussão do modelo de Estado, né? Infelizmente veio o golpe de civil militar empresarial de 64, e o que é que aconteceu? A gente teve um descenso das políticas sociais. Alguns podem até falar assim, mas a ditadura, crescimento econômico, na própria questão da habitação, né? Tem muita gente que fala assim, mas o BNH, o Sistema Financeiro de Habitação, foi a ditadura que fez. Eu não sei se vocês sabiam, turma, um dado de realidade importantíssimo. O programa BNH, o Banco Nacional de Habitação, e tem um artigo nosso que a gente discute isso, com o próprio, um dos principais programas, ou uma das principais projetos de habitação no Rio de Janeiro, que se transformou em um filme, que é Cidade de Deus, que era um programa habitacional, depois foi favelarizada, houve um processo de favelização de Cidade de Deus, e eu não sei se vocês sabiam, turma, que o BNH construiu, no período que ele ficou vigente, 4 milhões e 100 mil casas. 4 milhões e 100 mil casas. Sabe quanto Minha Casa Minha Vida construiu? Mais ou menos 7 anos antes do golpe perpetrado em face da ex-presidenta Dilma Rousseff, 4 milhões e 300 mil casas. Praticamente a mesma coisa. Mas olha como é interessante a gente discutir políticas públicas para quem? Do universo construído pelo BNH, apenas 6% foi destinado à população de 1 e 2 salários mínimos. Década de 60, 70, o que aconteceu? Rio de Janeiro, São Paulo, o aumento das favelas. Aqui tem um recorte histórico que a gente não tem oportunidade de debater nesse momento, mas aumentou. E aumentou os problemas nas cidades.
mobilidade urbana aliado com moradia, a própria questão do trabalho. Quem já teve a oportunidade de estudar ou morar, Salvador, aqui na nossa capital, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, há uma expressão que a gente conhece como cidade dormitório, em que nas regiões metropolitanas o trabalhador e a trabalhadora não conseguem morar no mesmo local que ela trabalha. E ela tem que acordar 4 horas da manhã para pegar o primeiro ônibus, 5, para depois pegar um metrô para chegar no seu local de trabalho, invariavelmente 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Praticamente dorme, só dorme na sua casa. E o Minha Casa Minha Vida, e eu tenho críticas, já escrevi sobre isso, a esse processo, como eu falei, de segregação socioespacial, mas eu não posso de maneira alguma reconhecer que da produção de 4 milhões e 300 mil casas, 41% das casas foram produzidas para as pessoas de 1 e 2 salários mínimos, através de um verdadeiro subsídio. Enquanto lá, 4 milhões e 100 mil casas, somente 6%. Então, olhe só como é importante a gente perceber, Davidson, em turma, como nós temos várias frentes. Por isso que eu quero muito essa visão de vocês aqui do conhecimento concreto. Boa noite, saudações, tal. João Batista, quem não lembra da frase do ex-ministro? Vamos aproveitar e passar uma boiada sobre as leis ambientais. Com certeza, João Batista, no meu canal do YouTube, é prof.claudio Carvalho, terminando aqui, já vai lá, se inscreve e tal, para fortalecer o movimento da universidade pública, de qualidade, socialmente referenciada. Tem lá, João Batista, essa reunião, fatídica reunião, foi no dia 22 de abril, né, de 2020, né, início da pandemia, em que o Ricardo Salles ele vai colocar lá no debate, né, que era muito importante aproveitar que a mídia estava focada na questão da cobertura da pandemia e aproveitar e passar a boiada, parecer caneta, parecer caneta. Então, João Batista, tem lá um vídeo no meu canal chamado O Ecocida, né? Na verdade, eu considero não o ministro, mas esse governo, um governo ecocida, né? E quem é da área de saúde vê aí como foi tratado o próprio PNI, a Política Nacional de Imunização, como foi tratado o processo de aquisição pelo atual governo. Então, isso é importante. Então, João Batista, tem um vídeo lá que eu, inclusive, listo uma série de ações. Infelizmente, João Batista, é o que a gente percebe nos últimos meses, que o governo reposicionou a ação, não está mais numa ação meramente administrativa, e agora está lá no Congresso Nacional. Então, licenciamento ambiental, que tinha uma repercussão na Política Nacional do Meio Ambiente, está lá o novo marco de licenciamento ambiental já aprovado na Câmara dos Deputados. Está aí a questão do debate de terras indígenas, que está lá no Congresso Nacional, a questão de mineração, e aí o marco temporal lá no STF vai ser muito importante. Então, foi bem lembrado essa reunião aí, fatídica reunião ministerial, né? Parabéns ao professor, além de dominar o tema, domina também a oratória. Obrigado, Gabriela, tamo junto. Ed Carlos, tal. Professor, temos que pensar o que esse governo não vem acabando em nosso país. Anos de luta por direitos e em menos de 4 anos tanta coisa já foi perdida. Olha, Roger, sua pergunta, e daqui a pouco eu volto para os comentários, gente. É preciso a gente compreender, turma, eu fiz questão de perguntar isso para os tutores, e no dia de hoje a gente vai retomar alguns aspectos, depois a gente vai aprofundar também, que o Brasil, né, ele tem um modelo de sociedade que tem algumas características, né? Por mais que a gente tenha avançado, Roger e turma, e eu concordo que a nossa Constituição de 88 foi um salto importante desse processo, mas tem algumas características que a gente não conseguiu abandonar. Seletividade, né, que é esse debate
da primeira semana com a segunda semana, né? Seletividade. Nós temos um Estado, né, que ele é altamente seletivo em várias questões. Vou colocar uma situação aqui provocativa. Eu não sei se vocês já ouviram falar na expressão racismo ambiental, né? Racismo ambiental, tem um vídeo no meu canal também sobre racismo ambiental e a pandemia. E racismo ambiental, em síntese, turma, é formas que você encontra direta ou indiretamente para que você possa favorecer determinados grupos em detrimento de outro. Vou dar um exemplo aqui relacionado ao nosso debate. A política pública, turma, ela precisa de um problema público. A política pública, ela sempre vai andar junto com o problema público. Você tem que diagnosticar, encontrar um problema público, valorar esse problema público e apresentar uma política pública condizente com a solução do problema público. Saneamento básico. Saneamento básico. Nós temos um processo extremamente desigual no Brasil. Segundo a Fundação Trata Brasil, nós temos no Brasil, percebam, turma, 80 milhões de pessoas que não têm acesso a saneamento básico. 80 milhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico. Se a gente for pegar um recorte regional, segundo esse próprio instituto, no norte, temos uma cobertura de saneamento básico de apenas 14%. Aqui na nossa região, no Nordeste, melhora um pouco, sobe para cerca de 36%. No Sudeste, a cobertura de saneamento básico chega a 80%. Olha só como é o processo de enfrentamento do problema público, ele vai ser seletivo. Está aí o debate agora do novo marco regulatório do saneamento básico, com um discurso que justamente vai possibilitar que o acesso chegue a essas regiões de verdadeiros vazios sanitários. Vazios sanitários. Quem é da área de saúde, aqui, né, sabe o processo de distribuição de médicos por região, como é extremamente desigual de leitos, inclusive aqui na Bahia, inclusive alocados nos primeiros 6 meses, turma, nós tivemos cerca de 15 mil mortes por Covid-19, até mais ou menos junho, julho de 2020, e nós tivemos cerca de 10 a 15 mil mortes em cidades pequenas, que não tem sequer um leito de UTI. Vocês da área de saúde sabem disso. Sequer um leito de UTI. E que precisa dar os consórcios públicos. Eu me lembro, inclusive, aqui de Vitória da Conquista, como a gente debateu isso. Até hoje, né, sendo Conquista um polo, vai lá e faz a sua propaganda ou seus chamamentos contaminados de Conquista e contaminados de fora. Mas o Sistema Único de Saúde, ele contempla essa relação por região. Que história é essa? De você colocar contaminados daqui e contaminados de fora. E agora, no próprio PNI, percebam como o recorte de vacinação ele foi iniciado pelas pessoas mais idosas. A população branca vive mais do que a população negra. Olha uma forma indireta, racismo ambiental. Médicos, médicas, pessoal da área de saúde com nível superior, com formação, pessoal da área de educação, muito mais branco do que negro. Na cidade de São Paulo, quem mora na periferia tem 8 vezes mais chance de morrer por Covid, inclusive por falta de infraestrutura, porque não tem um posto de saúde lá.
do que quem mora na área central. Quem mora na área central da cidade de São Paulo é a população branca, quem mora na periferia é a população negra. Racismo ambiental. Então, esse debate para a gente ele é fundamental, de como esse desmonte ele vem acontecendo e que não é de hoje. Isso que eu estou chamando a atenção, Roger. Eu não sei se vocês já ouviram, turma, falar na chamada Revolta dos Búzios de 1798, em que vocês se lembram, né? Nós tivemos no Brasil aqui primeiro uma verdadeira realidade ignorada, em que quando os invasores genocidas aqui chegaram, nós tínhamos no mínimo 3 milhões de pessoas que tinham uma sociedade, comunismo primitivo, caça, pesca, agricultura de subsistência, que tinha uma organização política, não à toa tinha lá o cacique para mediar, que tinha uma organização religiosa, tá aí o pajé. E o que os invasores, exploradores fizeram? Aniquilaram. Genocídio não é de hoje. Genocídio, destruição física. Etnocídio, destruição simbólica da língua, da cultura, da religião. E o Brasil adotou um modelo semifeudal, turma, semifeudal. Talvez vocês já ouviram, não, o Brasil, no período das ordenações manuelinas, filipinas e afoncinas, já estabelecia um capitalismo mercantil como? Como? Que você tinha uma tríade baseada no que nós chamamos de plantation, grandes latifúndios, concessão especial de uso, inicialmente no período sesmarial, depois das posses, monocultura, olha só, monocultura, parece que é hoje monocultura para exportação, mineração, madeira e trabalho escravizado. Trabalho escravizado, não é trabalho escravo. Trabalho que foi escravizado, inicialmente da população indígena e depois da população negra. Com a chegada do Império, que a gente vai efetivamente transpor esse modelo semifeudal, aquele período lá, século XI, XII, XIII, XIV, em que você tinha a monarquia, os senhores feudais e a igreja mediando as relações. E com a chegada da coroa portuguesa, fugindo lá de Napoleão, 1808, a gente vai efetivamente inaugurar, vide a saída da capital de Salvador, indo para o Rio de Janeiro, processo, inclusive, de tomada das casas. Dizem, né, que toda casa lá que era de interesse da coroa portuguesa, né, agora fugida, você colocava lá na porta um PR, né, que era príncipe regente, né? E aí o brasileiro, na insurgência, falou, não, isso aqui é propriedade roubada. Então, Roger e turma, o patrimonialismo, ele tem uma característica no Brasil. E isso tem uma repercussão na seletividade. E a Revolta dos Búzios, de 1798, aponta isso para a gente quando houve a participação da população negra e teve também população branca participando dessa revolta ou pré-revolta, que, na verdade, só quem foi penalizado, olha a política pública penal no Brasil, seletiva e de espetáculo. Esquartejar, colocar na praça, no caso da Praça da Piedade, não faça isso. Se você fizer, se você reivindicar liberdade, você vai corresponder a uma pena de morte, inclusive. Então, esse governo, Roger, ele, na verdade, ele está aperfeiçoando esse processo, mas a gente não pode desanimar. Essa disciplina tem a função de nos colocar num processo de leitura de horizonte.
Ascenso, descenso, reascenso. Esse governo vai acabar um momento. A gente está aqui para estudar, preparando justamente para a gente reerguer esse país. É bem verdade, eu concordo com você, Roger, que a gente fica, mas como em tão pouco tempo? Um verdadeiro desastre. Mas, como diz o poeta, a gente tem que estar atento e forte. Ed Carlos colocou aqui, estou gostando das fundamentações na letra da lei, beleza, Ed Carlos? Na letra da lei e na realidade, o direito à lei não nos basta. Ed Carlos. A luta, ela é na institucionalidade, na lei, mas a lei não basta para a gente. É paradoxal. Eu dizer isso para vocês, paradoxal, porque minha formação, tenho mestrado em Direito, graduação em Direito, meu doutorado em Políticas Públicas, mas eu tenho uma base em Direito, mas o direito não nos basta. Não basta. É preciso fazer o que a gente está fazendo aqui, do que nós chamamos de luta ideológica. Estudar, compreender as razões, para a gente disputar determinados conceitos. Vide aí a questão da vacinação. A vacinação não só aqui no Brasil, é claro, uma verdadeira luta ideológica. Né? Não é a primeira vez, vocês sabem muito bem disso, lá na pandemia, quem é da área de saúde sabe, né? Lá na pandemia da varíola de 1904, né? Inclusive Oswaldo Cruz, né? Teve uma participação decisiva nesse processo. O presidente da República era Rodrigues Alves, que, por sinal, foi presidente de novo na gripe espanhola, 1918 a 1920, e era um negacionista. Falava que as pessoas iam se curar com caipirinha. Né? Só para vocês terem ideia, gente, na gripe espanhola, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial e que nós tivemos 8 milhões de mortes. Na gripe espanhola, no mínimo 50 milhões, mas há quem diga que chegou a 100 milhões de pessoas mortas. No Brasil, nós tivemos cerca de 40 mil mortes pela gripe espanhola. Dentre eles, Rodrigues Alves, o presidente. Se a gente estabelecer uma proporção, turma, na época o Brasil tinha cerca de 30 milhões de habitantes. Se a gente estabelecer uma proporção, a pandemia do Covid ultrapassou a gripe espanhola quando o Brasil chegou em 250 mil mortes. Então, hoje no Brasil, né, a gente já praticamente dobrou o número de mortes da gripe espanhola. E a varíola, nós tivemos lá, claro que teve vários elementos, a insurgência da revolta da vacina. Da revolta da vacina. Então, para vocês verem como isso é delicado, a revolta da vacina não é de hoje, mas a gente está acompanhando aí, inclusive, apesar dos pesares, a população está se vacinando. Boa noite, Marília, Polo de Vitória da Conquista. Boa noite, professor Cláudio, Vitória da Conquista, Sérgio, boa noite, boa noite. Mudou o nome da Bolsa Família também para Auxílio Brasil. Sérgio, sua pergunta, inclusive, ela é oportuna para a gente até falar um pouco, a gente vai retomar isso mais à frente, que eu acho que é importante a gente compreender um pouco, ou diferenciar, ou tentar diferenciar a política pública no sentido de política de governo e política de Estado. Política de governo e política de Estado, política estatal. O que a gente vê em muitas situações, como vários programas de políticas públicas, como o Bolsa Família, que é um programa, uma política pública de manutenção mínima de renda, eu não diria nem até de geração de renda, mas manutenção mínima de renda, com o Bolsa Família, com o Minha Casa Minha Vida, que eu já falei também, o Bolsa Atleta, vide aí a questão das Olimpíadas e tudo mais, é que a política pública, quando ela é uma política de Estado, ela se consolida. Ela se consolida. Porque
Porque você tem vários atores sociais participando desse processo, inclusive no próprio Congresso Nacional, o Poder Judiciário vigilante para processos de retrocesso dessa política, e em alguns casos, como você, não consegue mudar essa política, que é uma política de Estado, está lá na lei. Processo de alteração ela é muito mais difícil. Por isso que a gente tem que lutar muito mais políticas de Estado do que por políticas de governo que começa e termina, tem uma alternância. Eu vi muito no fórum, porque a política é muito política de governo que não dialoga com vários atores, política pública. Há vários atores sociais no debate. Há uma legitimidade nesse processo. Política de Estado, ela é mais consolidada. E, Sérgio, como Minha Casa Minha Vida, como Bolsa Família, que todo mundo sabe, tem vídeos no YouTube aí, o atual presidente da República chamava de Bolsa Esmola, Bolsa Migalha e várias outras expressões. Percebeu não só a partir da governabilidade, mas que teria dificuldade na correlação de força de alterar o programa. Mesmo que por medida provisória, que é aquela medida que não é lei, mas tem força de lei, que ela tem uma certa durabilidade, 120 dias, para se converter em lei. E aí, Sérgio, o que o atual governo vem fazendo para dar esse caráter de uma política pública de Estado para a política pública de governo, muda-se o nome. Não é mais Minha Casa Minha Vida, é Casa Verde e Amarela, não é mais Bolsa Família, agora é Auxílio Brasil. Esse é um desafio da gente, inclusive, desnudar esse processo que está acontecendo no Brasil na atual conjuntura nossa. Olga Cristiane, parabéns, professor Cláudio, excelente explanação, valeu, Olga. Marcele, Marcele aí, Marcele, esse é o nome, eu acho. Sou a tutora de Vitória da Conquista, estou achando essa discussão bem interessante, parabéns, professor Cláudio. Vamos aprofundando. Davidson, política pública é para todos, sem exceções. Esse é o nosso desafio aqui, vamos ver se a gente chega a esse consenso. Davidson, esse é um desafio da disciplina, a equidade das políticas públicas. Beatriz Bastos, no mínimo provocações necessárias. Temos que fazer, Beatriz, a disciplina, turma, gostaria de deixar claro isso, por mais que na sexta-feira que vem a gente vai trabalhar com alguns conceitos de maneira mais estruturada, com slides e tudo mais, mas aqui é uma disciplina aberta, aqui não é transmissão de conhecimento, é produção de conhecimento. Esse é o nosso desafio aqui. Boa noite, Sérgio, excelente provocação, professor Cláudio, valeu, parabéns. Luan Uriquebeck, grande referência. Deixa eu ver se eu pego aqui, para vocês verem aqui. Oi, Luan. Aqui, gente, se vocês tiverem oportunidade depois, Uriquebeck, essa obra é belíssima, rumo a uma outra modernidade, sociedade de risco, fundamental para o nosso debate aqui. Valeu, Luan. Veja lá o vídeo depois lá no nosso canal. É o primeiro vídeo que eu fiz no início da pandemia. Antônio também aqui. Antônio, conquista, top. A vanglória do consumo, pois é. Aí é o Estivan Mesaros, Antônio Neto, que ele vai colocar para a gente esse debate aí das condições estruturais do capital, e a gente tem que fazer essa discussão, né? Inclusive no debate da educação, né? Ed Carlos, conhecimento e discussão conforme a realidade, ótima explanação, valeu, Ed Carlos. Verônica, Jacaraci, boa noite, Jacaraci, professor Cláudio, como é bom ouvi-lo, valeu, Luan. Sérgio Nascimento, e dúvidas, gente, vão colocando dúvidas aí. Acredito que nós, enquanto sociedade, devemos participar mais das tomadas de decisão no referente às políticas públicas. Sérgio, você traz outra questão aí importante, que é a questão da participação. Eu vou falar um pouquinho e depois a gente vai. Na terceira semana eu fiz até o cuidado de deixar um pouco mais, por isso que a atividade é uma atividade de participação, Sérgio e turma.
Na verdade, o que acontece é que existe uma atrofia da luta social. Eu falei da luta institucional, falei da luta ideológica e não falei da luta social. Eu acho que muitos aqui, da minha idade, né, vamos dizer assim, teve a oportunidade de viver a efervescência ali nos anos 80. Não estou sendo saudosista, mas como a gente tinha, eu sou uma cria das comunidades eclesiais de bases, eu sou do tempo que aqui em Vitória da Conquista, todo bairro, no meu bairro, que é o bairro Brasil, nós tínhamos várias associações de moradores. Então, discutir a política na década de 80, ela fazia parte do cotidiano, fazia parte do cotidiano. É bem verdade, como eu falei, que a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões estruturais. Na minha opinião, a chegada do governo Fernando Henrique Cardoso adotando claramente o modelo neoliberal, sobretudo aquele modelo que estava sendo aplicado pelo Augusto Pinochet no Chile, colaborou para esse processo de atrofia da sociedade civil. Eu me lembro, como se fosse hoje, da greve dos petroleiros de 1995, em que o governo mandou, 95, 96, o governo mandou o exército para combater a greve dos petroleiros naquele momento. Então, esse processo todo, ele atrofiou a luta social. Faço minha crítica aqui, a gente vai ter oportunidade também de debater isso, turma, ao governo do ex-presidente Lula, quando vocês se lembram, não precisa nem ser mais da minha época, quando o governo Lula, já derrotado em algumas eleições, fez aquela carta aos brasileiros e que tinha basicamente 3 elementos. Primeiro elemento, a continuidade do Plano Real, então a continuidade da preservação da economia, e o segundo elemento, desenvolvimento através do Estado, e aí a gente viu o BNDES tendo protagonismo, os bancos oficiais, né, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste aqui para a gente, os grandes empreendimentos, então a construção de grandes hidrelétricas, Giral, Santo Antônio, Belo Monte, com impactos ambientais, e a consolidação dos programas de políticas sociais. Me parece que houve um excessivo, posso dizer dessa forma, Thomas, sem sombra de dúvida, uma excessiva aposta na luta institucional. Então, quando o governo Lula tomou posse, construção de conselhos, quantos conselhos, né, gente? Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Merenda Escolar, Conselho, Desenvolvimento Urbano, Conselho de Meio Ambiente, né? Quase 20 conselhos. Eu me lembro aqui de Vitória da Conquista, na época do ex-prefeito Guilherme Menezes, que você entrava no site, tinha lá 17 conselhos. E, de certa forma, essa é uma crítica fraternal, respeitosa que eu faço, mas a gente precisa fazer, de como houve uma captura, né? O grande filósofo chamado Jürgen Habermas vai chamar de como o mundo, né, sistêmico, sobretudo aí o Estado, ele vai capturar o mundo vivido. Né? Então, aquele mundo vivido da discussão, da teologia da libertação, da ação no bairro, do mutirão, eu sou do tempo que a gente fazia mutirão, final de semana e tudo mais, ele foi capturado, né? Ele foi dominado, o Habermas vai usar essa expressão, ele foi dominado pelo esse processo do mundo sistêmico, nesse caso aí o Estado. Então, aqui em Vitória da Conquista mesmo, quem já acompanhou, a experiência do orçamento participativo, de um processo que, na verdade, houve um processo de captura de lideranças para a institucionalidade, indo inclusive para a própria estrutura do governo municipal, estadual e federal. E isso fez com que a gente abandonasse a luta social, a luta do cotidiano. Eu, de maneira fraternal, volto a dizer, turma, não existe vácuo de poder, não existe vácuo de território. A partir do momento que a gente estava ali discutindo com as pessoas os problemas do cotidiano, e a gente saiu, de certa forma,
quem ocupou esse espaço foi o narcotráfico, quem ocupou esse espaço foi as milícias, e ouso dizer de maneira fraternal e respeitosa, a partir do debate acadêmico, as igrejas neopentecostais, estabelecendo esse processo aí de alienação da população, do trabalhador e da trabalhadora. Então, a luta social é fundamental, Sérgio, e a política pública, por isso que esse debate da gente do modelo de sociedade, não tem política pública, não tem modelo de sociedade que se estruture se a gente não tiver uma base, uma casa, se não tiver um alicerce bom, não tem como, né? Então vamos lá. Efigênia, boa noite, Efigênia, Polo de Conquista. Gosto muito dessas temáticas, ótimas reflexões, professor. Valeu, Efigênia. Beatriz, professor, agradeço a indicação. Ótimo site, recomendo, didático. Né? O nosso desafio aqui, gente, é ser didático. Né? Inclusive, transformar isso com nosso amigo, nossa amiga. Na aula de quarta-feira, pode chamar um amigo, uma amiga, o vizinho, marido, mulher. Penélope Sereia, que estão aqui ao lado, minha esposa Valéria, minha companheira que está ali me ouvindo, chama todo mundo aí para a gente democratizar esse debate. Ainda bem que Penélope Sereia, que são as cachorras aqui de casa, estão comportadas hoje, viu, gente? Mas se porventura na próxima aula latir, reivindicando o direito animal, né? Um método Canva para a construção de políticas públicas proposto dele já está me ajudando muito a produzir proposta da OSS, achei incrível. Ferramenta prática, esse é o nosso desafio aqui. Marcelo, estamos empolgados com o desenvolvimento da atividade 3 Viva. Atenção é essa. Beatriz, manda o artigo. Ô, Beatriz, tem um artigo nosso lá no... É porque eu não sei, eu acho que eu não posso colocar comentário aqui, mas depois eu mando para os tutores. Praticamente todo vídeo do nosso canal tem um artigo científico. Então, a gente trabalha sempre com essa perspectiva de fazer um vídeo, de fazer um artigo científico. Então, o de saneamento básico de Covid, racismo ambiental, está lá. Depois eu mando para vocês. Sérgio Nascimento, PDDU, beleza. Boa pergunta. Plano diretor de desenvolvimento municipal para nossas cidades, com grande parte rural, é importante lançar. Beatriz, eu acho que eu serei o professor de vocês da disciplina Plano Diretor. Já fui na edição anterior. Né? Então, vamos aguardar aí, a gente vai ter oportunidade de fazer esse debate de cidade, de plano diretor, mais aprofundado. Vocês têm uma disciplina de plano diretor, especificamente, e aí tudo indica que eu serei novamente professor de vocês, né, nessa disciplina. Senão, é claro que eu vou lamentar. Excelente para uma sexta-feira. Pois é, José, nossa sexta-feira aqui, ó, rica em debate e conhecimento. O Luan, Thiago, fez um comentário que eu não entendi. Quero uma caneca dessa urgente. Pois é, Gabriela, foi minha esposa, minha companheira Valéria, que me presenteou. Muito massa, né? Andréa fez um comentário aqui que eu também não entendi. Se o senhor puder dar sugestão sobre a atividade 3 para as turmas, seria interessante. Professor socializar. Beleza, Marcelo. Como eu falei, né? E aí, gente, eu queria deixar isso muito, muito tranquilo. A gente já debateu essa questão, e a gente vai debatendo, né? Minha intenção é que você use seu local de trabalho, lá tem um mural lá no seu local de trabalho, você está discutindo uma política social de habitação, uma política social de vacinação, plano nacional de imunização. A intenção é que você possa fazer um cartaz, um mural, e possa colocar lá no corredor da sua repartição pública. Na outra disciplina, os alunos e as alunas até me pediram autorização, não precisa pedir autorização, ficaram com medo de perseguição política. Ô, professor, eu não posso colocar esse cartaz lá porque meu chefe, meu gerente não vai entender porque eu fiz uma crítica. Não tem problema, gente, se vocês não conseguirem fazer no local essa comunicação desse acúmulo, de repente você coloca, e eu vou mandar posso mandar alguns cartazes para vocês se inspirarem, mas eu gostaria de deixar uma atividade livre.
se você não conseguir fazer no seu local de trabalho, porque é gestão municipal, mas eu compreendo essa questão ainda patrimonialista que a gente tem no Brasil, que o prefeito, a prefeito, o secretário acha que é o dono da cidade. Você pode fazer na sua casa, no seu grupo da igreja, na rua, não importa. A atividade, ela é livre, ela é livre. Tranquilo? E a gente vai dialogando. Samuel Lopes, bela aula, professor, beleza, Samuel. Gostei da caneca, pronto, vou sortear a caneca daqui a pouco. Priscila, boa noite, Jacaraci e tal. Boa noite a todos. Os comentários avançaram aqui sem querer, viu, gente? Deixa eu voltar aqui. E aí a gente vai... Cadê? Eu fui avançar aqui, avancei sem querer, mas eu vou retornar aqui. Me perdoem, viu, gente, se eu perder algum comentário aqui, viu? Frida, foi daqui, ó. Frida ali no fundo, tá ali, ó. Frida e Mafalda. Não sei se vocês viram. Mafaldinha tá aqui também, Mafalda do Grande Quino, né? Frida e Mafalda tá aqui com a gente. Paulo Jacaraci, maravilha de aula, valeu, Samara. Luiz, show, suas provocações, valeu, Luiz. Daniel, aula muito massa, como era esperado, boas lembranças das aulas de ambiental. Ô, Daniel, aí, ó. As plaquinhas também estão ali, viu, Daniel? Eu não sei se sua turma me homenageou como Paranifo patrono. As plaquinhas ficam ali também. Eu comento com os alunos que eu ainda vou fazer uma sala de plaquinha. Jogador não tem sala de troféu, eu vou fazer uma sala de plaquinha. Valdeci, a verdadeira cidadania só se concretiza com a participação política cidadã, com certeza, Valdeci, na sociedade política, é a ciência que organiza a sociedade. Eleni, a atividade 3 pode ser em grupo, para quem mora no mesmo município? Pode sim, Eleni, sem problemas. Individual, em dupla, em trio, em quarteto, em quinteto. Eleni, mais do que 5 vira procissão. Então, até 5 tá tranquilo, beleza? Antônio Neto, Sistema de Transporte Coletivo de Vitória da Conquista. Pois é, Antônio Neto. Como a gente compreende o sistema de transporte público com Vitória da Conquista, uma cidade média, 350 mil habitantes, em que o prefeito anterior, na minha opinião, iniciou um processo de desmonte. Não tem cidade nenhuma no Brasil que preze por mobilidade urbana inteligente, que vai incentivar van. Van que não oferece gratuidade, van que não oferece segurança, van que é poluidora. Hoje, as cidades no mundo, inclusive está aí Paris, a prefeita de Paris, a próxima Olimpíada, inclusive vai ser lá, a Anne, que usou, não sei se vocês sabiam, a gente faz esse debate mais à frente, usa inclusive o plano diretor urbano do município de São Paulo, da gestão do ex-prefeito Haddad, e agora lá na pandemia o Emmanuel Macron, né, está espalhando para a França o modelo de cidades em 15 minutos, em que você deve estabelecer a lógica de trabalhar, morar, se divertir, num raio que você possa se deslocar caminhando até 15 minutos, e aí Vitória da Conquista começa a incentivar um transporte de van inseguro, né, com todo o respeito, totalmente desorganizado, desmonta, escrevemos até um artigo sobre isso, depois começou a interromper as linhas que eram mais custosas, entre aspas. Lagoa das Flores, que isso? Para que um ônibus para Lagoa das Flores? Né? Para os assentamentos, para quê? Né? Transporte público é uma concessão pública. Inaugura agora um sistema de transbordo que deveria ter há 20 anos atrás. Hoje, gente, sistemas inteligentes 4.0, não existe mais sistema de parada de ônibus. Dessa forma, então, você criou, alocou orçamento para construir uma estação de transbordo e o sistema continua ruim, porque não tem ônibus de qualidade.
quando, na verdade, a mobilidade urbana hoje, nós temos a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que vai incentivar, na verdade, o transporte ativo, bicicleta, calçada, né? Você ter ciclovia, ciclofaixa, e um transporte público que dialogue, que seja intermodal. Tempo atrás, até questionei isso em uma palestra que eu fui, tinha um representante da prefeitura, que eu me desloquei até o centro da cidade de Vitória da Conquista de bicicleta, e foi a maior dificuldade para achar um bicicletário para colocar a minha bicicleta. Eu tive que amarrar a bicicleta numa placa de sinalização. Então, que cidade é essa? Então, esse debate é importante, viu, Antônio? Luan, a história das políticas públicas possui características incomensuráveis para o entendimento da realidade, com certeza. As condições aí estruturais da sociedade, a política pública é um fio muito importante, Luan. Antônio Neto, esse se tornou o grande desafio momentâneo da zona urbana, pois o sistema municipal de transporte não consegue atender a população. Tem alguns debates que a gente vai conseguir fazer mais, talvez, lá em gestão municipal, em plano diretor urbano. Interessante, Giovanni está colocando, é que se observa que quando o Estado está ausente, o fracasso nas políticas públicas é inevitável, com certeza. Por mais que a gente possa ter uma perspectiva, né, teórica, vamos dizer assim, multicêntrica, né? Eu trabalho muito mais, turma, na perspectiva estatal, nós chamamos de estatista, que a política pública, ela tem o poder público tem um papel fundamental nesse processo, mas compreendo visões aí multicêntricas que defendem, como eu falei, sociedade civil organizadas, ONGs, e aí se o Estado não estiver baseado nesse processo aí, não tem como. Aqui em Vitória da Conquista, né, como eu falei, política pública não se faz só com lei, se faz com programas, se faz com prêmios, por exemplo. E aqui em Vitória da Conquista mesmo nós tivemos alguns prêmios, Conquista, prefeito amigo da criança. Então, o prefeito está adotando o Estatuto da Criança e do Adolescente, da Unicef. Nós tivemos um programa da Fundação Getúlio Vargas, também um prêmio, melhor dizendo, que foi para quem fazia um bom trabalho fiscal, que acontece em muitos municípios, recusa fiscal ou renúncia fiscal. O município ele não faz processo de cobrança dos IPTUs, dos ISS, e aí vai. Andréa Barbosa, boa sugestão, Eleni, caso o professor Cláudio autorize a atividade, já está autorizado, André. Efigênia, são muitas políticas públicas criadas para manter um modelo que prima pela opressão, com certeza, Efigênia. É a marca, né? Inclusive em várias vertentes aqui do Brasil, esse processo de Estado opressor. Eleni, vai ser interessante. Beatriz, várias terminologias sendo colocadas que estão me aguçando a pesquisar. Parabéns pela aula. A intenção é essa, Beatriz. Rosiane, muito boa essa aula. Macaúbas não tem, eu acho que no momento lá era aterro sanitário. 51 mil habitantes e não tem. Pois é, vai ter que fazer, viu? 2024. Efigênia, e ainda há negativa de certos problemas, a exemplo dos altíssimos índices de assassinato de pessoas negras. Se isso não é visto como problema, não se busca criar políticas para solucionar. Com certeza, Efigênia, quem é de Vitória da Conquista, não sei se Efigênia a gente escreveu até um artigo sobre isso, e a prática é o critério da realidade, a gente teoriza aquilo que a gente pesquisa, que a gente luta, e os bairros mais violentos de Vitória da Conquista, nós temos 2 aí no topo do mapa da violência, é o bairro Campinhos e a Patagônia. Então, quando você pega o Campinhos, está lá o Minha Casa Minha Vida, um dos maiores lá, o Estado não chega. Né? Com saúde, com educação, com lazer, não chega. Quem conhece o Campinhos aqui em Vitória da Conquista sabe disso. Né? Então, é um debate fundamental. Andréa concordando com você, Efigênia, Beatriz tem um documentário Revolta dos Búzios, caso alguém queira, mande e-mail para beatriz.adm@gm.com. Muito importante retomar a Revolta dos Búzios, como a gente fala muito da Revolução Francesa, da Revolução Americana, tivemos revoltas aqui também, latino-americanas, como a Revolução do Haiti, de 1804, e a Revolta dos Búzios aqui. Depois tivemos também, importantíssima, a Revolta dos Malês também, esse debate, inclusive, das revoltas
urbanas eu faço lá em plano diretor urbano. Efigênia, não se criam políticas porque não é interessante, aí a gente tem que discutir por que não é interessante. Aí a Helene mesmo respondeu, é interessante para quem, Roger? Outro caso que causa revolta foi a fala do ministro da Educação sobre a inclusão de pessoas com deficiência, o debate de capacitismo, né, Roger? Com certeza lamentável. Nesse governo só tem ministros lamentáveis, a verdade é essa, em que essas pessoas atrapalhavam o ensino das pessoas sem deficiência, o que a gente chama de capacitismo, que está superado. Voltar, tem debate que a gente está fazendo hoje no Brasil, que, pelo amor de Deus. Suzane e Polo de Vitória da Conquista são várias problemáticas e políticas públicas adotadas nos diversos setores levantados na aula. Eleni, realmente, Roger, fala destituída de conhecimento sobre políticas públicas, lá do ministro da Educação. Ed Carlos, a grande política pública para o negro está instituída no sistema carcerário, com certeza. Ed Carlos, concordo plenamente com você, é o vigiar e punir aí, o extermínio da população negra, pobre e da periferia, essa é a marca do Estado brasileiro nesse racismo estrutural, né? A luta faz a lei, Valdeci colocou aí, né? Me lembrou aí as ligas camponesas, né? Um dos lemas, né, das ligas camponesas lá, década de 50, 60, Francisco Julião, salve Francisco Julião, pernambucano, também na Paraíba, Elizabeth Teixeira, reforma agrária na lei ou na marra. Então a luta faz a lei, né? Rosiane, verdade, Valdeci, Eleni, mas não é o suficiente, a história se repete, às vezes como tragédia, outras vezes como farsa, já diz o Barba. Revoltante isso, Roger, Efigênia. Tem comentário aqui, viu? Que conceito de não decisão se encaixa, de certa forma, na negativa de certos problemas. Inclusive, turma, esse vídeo, assim que a gente terminar, ele ficará aqui. Então, se eu não conseguir responder aqui, eu respondo depois. Depois tiver também algum comentário, pode fazer que eu respondo lá no fórum. Auxílio Brasil nem começou e já está me dando dor de cabeça. Pois é, atualmente sou gestora do programa Bolsa Família. Vai ter dor de cabeça, Rai, vai ter dor de cabeça. Espero que agregue quem realmente precisa e aumente a renda per capita. É surreal a renda per capita ser de R$ 89, né, até R$ 178. Pois é, Rai. Eu sempre comento com minha esposa, minha companheira, esses dias ao ir ao supermercado, eu pedi para a caixa repassar as compras, que eu fiquei, estava lá com minha sacolinha, né, retornável, e não preenchia o fundo. Eu falava assim, mas como deu isso? Eu não comprei nada, tal. Imagine quem está aí com o Bolsa Família, né? Ou agora esse Auxílio Brasil. Roger, que aula sensacional, valeu, Roger. Alane, parabéns, professor Cláudio, excelentes explanações. Valeu, Olga, Alane. Fale um pouco sobre o auxílio emergencial durante a pandemia, aspectos positivos e negativos. Ô, Olga, eu vou deixar para retomar isso na próxima aula, eu vou até anotar aqui, né, porque, de fato, tem aspectos negativos e positivos. Tá aqui, auxílio emergencial, para eu não esquecer, Olga, né, porque... Olga, tem aspectos positivos, é bem verdade, porque possibilitou a quem estava no processo de isolamento uma renda. Teve aspectos negativos também, a demora, de como o governo tratou a matéria, o valor inicial, que depois, em função do tensionamento do Congresso, mas é um debate que a gente precisa aprofundar. Inclusive, da população da periferia, eu trago esses dados em alguns vídeos e alguns artigos, de como a população, quando a gente pega Rio de Janeiro, população que mora em favela, 1.400.000 pessoas, na primeira rodada do Bolsa Família, do auxílio emergencial, de cada 10 pessoas das favelas cariocas, 7 não tiveram acesso à primeira parcela. Então, como fazer isolamento? Né? Como fazer isolamento dessa forma? Não sou discente da disciplina, mas estou acompanhando. Seja bem-vindo, Luan. Você, quem quiser chegar aí, pode chegar, a casa é nossa. Rosiane, muito obrigado, professor, eu que agradeço. Israel, Ray Alves, seria uma maravilha, mas acaba
os travessadores usufruindo, tirando de quem realmente precisa. Nediane, esse livro de Beck foi base da minha dissertação, me tirou da zona de conforto. Que bom, Nediane. Leitura vale super a pena, ótima indicação, prof. Luan, inclusive, pesquisei o autor, graças à senhorita Nediane, aí, ó. Troca de figurinha aí. Olga, exatamente, professor, a população hoje está atrofiada, vive o caos e só lamenta. Thelma Viana, obrigado, professor, por dividir grandes conhecimentos. Eu que agradeço, aqui é uma partilha. 80 e 90, os movimentos sociais, estudantis e trabalhistas eram fortes. Eu já fui até presidente de Grêmio, Olga. Luan, Jürgen Habermas, um grande filósofo vivo, viu, Jürgen Habermas? Infelizmente, Ulrich Beck faleceu 1º de janeiro de 2015. Não esqueça, porque foi 1º de janeiro, né? Então, imagine só uma pessoa que você estuda morrer. Primeiro dia do ano, você recebe a notícia. Suzane Rocha, governo participativo entre aspas, gostei, Suzane Rocha dos aspas, gostei da caneca, a caneca está disputada. Juscenilton, depois de uma aula dessa tem que ter um cuscuz, com certeza. Olha, gente, já até me perdi aqui, viu? Tem um tema, professor, estou participando de uma pesquisa para a formação de agência, Beatriz, achei. É que o mouse aqui, tem hora que eu puxo, ele desce demais. Tenho super interesse no tema, professor, estou participando de uma pesquisa para a formação da agência de desenvolvimento aqui no município. Fiquei empolgado em saber da matéria do plano diretor. Se você é de Conquista, fique atento aí. Beatriz, teremos audiência pública aí dia 15 de setembro, inclusive para discutir já a minuta. Eu sou delegado da UESB para acompanhar aí, a gente tem travado um debate lá, debate duro aí, na atualização do plano diretor urbano. Dia 15 de setembro, 9 horas da manhã, audiência pública de discussão já da minuta do novo plano diretor urbano. Josane, Conselho Nacional de Assistência Social, convocou conferências municipais, estaduais e nacional. Na realização das conferências, percebe-se a sociedade civil encontra-se desmotivada e esmaecida. Josane, como diria Paulo Freire, é preciso esperançar, né? Então, é claro, tanta paulada, eu converso muito com minha companheira, minha esposa Valéria aqui, a gente que trabalha nisso tem que ter uma formação em políticas públicas, que a gente viu conquistar, a gente participou desse processo. Tem dia, né, ainda mais com essa pandemia, que você fala assim, nossa, o que está acontecendo com esse país? Que desmonte, né, que pilhagem. Mas é preciso, Josane, esperançar, né? Como eu falei, esse governo, essa política de governo, que não é uma política de Estado, ela vai terminar em algum momento. Pode até ser que não seja agora em 2022, mas a gente precisa estar preparado, e eu acho que esse momento aqui é um momento de recuo, né? Na estratégia e na tática, de um recuo necessário para a gente compreender o que aconteceu, a gente estudar, conversar com o nosso vizinho, com a nossa vizinha, com um amigo, com uma amiga. Se você tem alguém aí que de repente apoia esse governo, começar a tentar chamar para uma conversa, evidenciar os fatos. É bem verdade que os fatos nessa sociedade da pós-verdade, né, nem sempre é suficiente, mas a gente não pode perder a esperança, né? A utopia, a esperança é o que nos move, isso é importante. Priscila, Mafalda está sempre aqui com a gente, obrigado, tutor, né? Não sei de que polo, mas o tutor é top, a gente só tem gente top aqui. Daniela Antunes merece a sala, depois de uma aula dessa tem que ter um cuscuz é vida. Quando iniciou a pandemia, eu até fiz um post no Instagram, nas redes sociais que eu tento trabalhar como plataforma, Facebook, Twitter, YouTube, que não falte cuscuz para a população brasileira. Foi a única coisa que eu pedi, cuscuz e vacina. Quando a atividade em grupo, obrigado, professor, tranquilo, André. Roger colocou aqui, eu não sou contra o auxílio emergencial, porém deveria ter mais fiscalização pelo governo na distribuição de renda, que mesmo em Barreiras, muita gente não usou para sua alimentação, infelizmente. É um debate que a gente tem que fazer com várias políticas de assistência, né? Beatriz, de Macaúbas, beleza, Beatriz, localizei agora. Roger de Santa Maria, salve Santa Maria, muito bom, muito bom.
Ana Cláudia, obrigado, Eleni. Vou verificar. Efigênia, só para constar, gostei da caneca também. Roger, e eu acho que terminou aqui. Roger Auxílio, penso que pode ser para qualquer coisa, ajude a pessoa. Eu acho que terminou aqui, não foi, gente? Nesse último comentário aqui de Beatriz. Pronto, pronto. Então, gente, eu gostaria de finalizar no dia de hoje, agradecer a presença, a paciência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana, sexta-feira, no mesmo horário, nas duas próximas sextas-feiras, dia 10 e dia 17, a gente vai estar aqui agora para a gente sistematizar um pouco mais esse debate, mas não esquecendo o dado de realidade. Então, não se esqueçam, essa semana, participar ainda do Fórum 1, da Atividade 1, e a gente continua esse diálogo lá. Tá bom, gente? Foi um prazer, uma alegria. Mais uma vez, reafirmo isso aqui, está novamente nessa especialização em AD de gestão municipal da UESB. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Israel está perguntando se vai ter lista de presença. Eu não sei aí se os tutores têm como prática. Valeu, Giovanni, um abraço. Entrega recíproca aqui. Valeu, Valdeci. Pronto. Radisson está perguntando aqui, vai ter lista de presença? Eu não sei, viu? Esqueçam lista de presença, gente. Vamos aproveitar o conteúdo, né? Essa oportunidade dessa sexta-feira aqui. Alane, professor espetacular, amém nossa aula. Valeu, Alane, Sérgio. Parabéns, professor, maravilha ter participado. Eu que agradeço, Sérgio. Marcos Emanuel, boa. EAD boa aqui, é nosso mediador aqui, Danilo. Valeu, Danilo. Tá aí, sempre nos ajudando, sempre aí. Radisson, aula top. Daniele, até, valeu. Helder, excelente aula, boa noite. E até sexta-feira que vem. Então, não se esqueçam, gente, o chat, a atividade 1. Qualquer dúvida, procure o seu tutor, a sua tutora, e a gente vai dialogando aí. Valeu, Mila. Foi presente duplo aqui, um presente para mim também. Valeu, Leozânio. Prazer aqui estar com vocês. Pronto, aí essa aula não estava nem programada, viu, Taline? Mas aí para a gente iniciar aí, eu coloquei essa aula para a gente começar bem, dar esse estímulo para vocês aí nas atividades ler o texto, né, participar do fórum, participar da atividade e a gente entrar bem aí na segunda semana, tá bom? Valeu, Suzane, Leni, Adson. Valeu. Então, gente, tchau, tchau, um abraço, até a próxima.